Votos cordiais de saúde e paz a todos. Trago o abraço fraterno do Grupo Espírita Francisco de Assis, a todos que fazem, a todos que frequentam o Jardim de Maria. E, de fato, é uma sensação interessante. Germano estava falando da nossa juventude e me lembrou, guardadas as devidas proporções, da passagem do Evangelho: o semeador saiu a semear. Às vezes nós ficamos, eu não diria ressentidos, mas sentimos falta dos amigos que se encontravam na nossa casa de Francisco de Assis. Mas na hora que ele fala, a lei divina ela é perfeita, não caberia nós permanecermos ali. Os trabalhadores, uma vez tendo a capacidade de levar adiante e jogar as sementes do Evangelho, não podem ficar, entre aspas, presos aos laços apenas, porque os laços em Cristo, em especial, são aqueles que se encontram na alma, e nós ficamos felizes verdadeiramente, como dantes não havíamos refletido, e escutando Germano falar de que estes são os semeadores que saíram a semear, que se encontram aqui, em outros centros, e verdadeiramente só temos a agradecer a Deus a oportunidade de termos partilhado um dos melhores momentos da nossa vida, que é a juventude, né? Em momentos de grupos de estudo saudáveis, preparando de alguma forma o mundo de regeneração. Vínhamos conversando no carro e eu disse: como pode uma casa não investir com toda a força para ter a evangelização espírita? Os espíritas falam tanto, nós falamos tanto de transição planetária e de mundo de regeneração. Como solicitar às novas gerações que façam algo diferente se nós não damos ferramentas diferentes? Se nós apenas colocamos nas mãos deles a mesma ferramenta que normalmente se distribui aos leigos, como esperar que verdadeiramente haja uma transformação no planeta? É preciso levar Jesus a essas crianças, à luz da doutrina, para que frutifiquem em famílias espíritas, que irão constituir uma sociedade espírita e que irão verdadeiramente reconstruir o planeta. O tema da tarde, nos solicitaram falarmos sobre o suicídio e a loucura. Tema extremamente delicado e de alguma forma multifacetado, que exigiria de nós muito mais tempo e atenção. Obviamente sabemos que há patologias do psiquismo, as chamadas psicopatologias, que apresentam como consequência uma maior tendência ao ato impensado do suicídio. Buscaremos aqui não seguir o estudo dessas pelo tempo que nos é escasso, e buscaremos fazer um estudo um pouco mais amplo sobre esse fenômeno do suicídio. Não que aquele que o cometa não esteja num processo de loucura, mas não é uma loucura diagnosticada, mas uma loucura momentânea, e que naquele último instante muitos são aqueles que se arrependem da atitude que tomam. Assim, é necessário compreendermos que é um ato muito tênue entre uma total coragem e ao mesmo tempo de uma extrema covardia. Porque é indiscutível, ao analisarmos o suicídio em si, de que o homem que é levado a esse extremo deve estar passando por problemas severos, mas que ainda assim não embasariam e não lhe dariam a condição de chegar a esse extremo. Precisamos, então, observar com cuidado, para, uma vez compreendendo, nos imunizarmos, não só nós próprios, mas muitos daqueles que nós conhecemos também, porque, segundo os dados estatísticos, a cada 40 segundos, uma pessoa no mundo tira sua própria existência. Em nosso país,
segundo a última estatística que tivemos acesso, são 25 pessoas por dia no Brasil. E, obviamente, pelos acordos que existem, não é levado à mídia para que não funcione como um elemento de estímulo. Mas se nós pararmos para refletir que a cada 40 segundos, a menos de 1 minuto, uma pessoa tira sua existência, é porque a sociedade, em especial, apresenta-se doente, a tal ponto que reflete a doença que vai na alma de muitas pessoas. Então, fazendo uma análise, podemos dizer que há fatores exógenos, fatores que são externos e que começam a gerar pressões diversas no ser. E iremos perceber das mais variadas as alternativas daqueles que encontram nessas razões a base para cometerem o ato. Às vezes a culpa de um ato tomado de forma impensada e por conta disso, não suportando o peso dessa culpa, prefere fugir à dor dela. Como não encontra outro mecanismo, acha que em exterminando a sua existência encontrar-se-á liberto daquilo que tanto lhe incomoda na intimidade. Outros fatores estão relacionados com a vergonha, ou talvez com a doença que lhe apresente-se agora como sendo terminal, que lhe trará a priori sofrimentos. Há aqueles outros que passam por crises financeiras, onde saem de uma condição abastada para o zero. E esse receio diante da família, que ele perceberá o sofrimento dos seus, como não suportará ver nem esposa nem filhos sofrendo no contexto social, foge pela porta do suicídio. E assim, a doutrina espírita, de uma maneira muito clara, ele nos fala em O Evangelho segundo o Espiritismo que as chagas da humanidade resumem-se ao orgulho e ao egoísmo. Se formos perceber, na gênese desse ato, não se encontra outro senão esses dois elementos. Esquecendo, ou melhor, lembrando do que nós havíamos dito no início, daqueles que se apresentam em quadros de psicopatologias diagnosticadas, que fortalecem essa tendência ao suicídio. De maneira geral, então, aqueles que de uma hora para outra, entre aspas, irrompem nesse desejo e assim atentam contra a própria existência, sofrem esses fatores exógenos que em nossa sociedade, em especial nesses dias de hoje, percebemos de forma constante. Mas esses fatores exógenos, eles encontram um terreno endógeno totalmente fragilizado, porque muitos de nós passamos por pressões, trazemos as nossas culpas, passamos pelos sofrimentos, seja do corpo físico, nos diagnósticos diversos das diversas doenças, ou até mesmo no risco de perdermos os nossos bens, mas ainda assim suportamos. É porque este segundo fator é o chamado fator endógeno. É o terreno do emocional, do psiquismo, daquilo que se acredita. E frequentemente perceberemos que estes indivíduos são aqueles que nem sempre estão vinculados a uma religião, ou, o que é mais importante, a uma religiosidade, que lhe dá a condição de passar de forma mais feliz, com fé, resignado, acreditando que existe um Deus. Eis então a grande problemática, onde iremos perceber esses dois grupos de indivíduos. De um lado, aqueles que emocionalmente não conseguem enxergar o futuro. E baseados nesta falta de crença, em achar que depois deste fenômeno encontram-se liberados da dor que por ora o incomodam, irão estar livres. E do outro lado, teremos os indivíduos que sofrem as mesmas pressões, mas que têm uma visão distinta da vida e passam a enxergar em algo que vai além. Dessa forma, nós iremos observar que, em tese, o que prejudica ou o que embasa, o que estimula, é a vivência materialista nesse período que nós estamos vivendo. E estamos sendo muito enfáticos em chamar a atenção para o termo vivência.
porque não é surpresa para nós que também encontramos indivíduos que, mesmo trazendo crenças religiosas, inclusive vinculações, somos surpreendidos com a notícia de que deixaram a vida pela porta do suicídio. E aí causa um choque. E nós ficamos pensando, ora, aquele fulano que estava atrelado a determinado trabalho em uma igreja, em um centro espírita, ou em um templo evangélico, sabendo que existe um Deus, como pode de uma hora para outra ter optado por esta fuga? E ficamos até questionando quanto ao próprio conteúdo. E aí é onde se encontra talvez alguns divisores de água neste tema, que ele é tão delicado. Porque não é só o fato de estar vindo ao Jardim de Maria ou a outras casas espíritas. Porque, lamentavelmente, muitos de nós trazemos as fuligens das outras religiões que um dia frequentamos e que passa-nos a ideia de uma obrigatoriedade de estarmos presentes na casa apenas para batermos o ponto como fazíamos nas outras religiões. A doutrina espírita, por sua vez, ela é diferenciada porque ela não apresenta nem ritos, nem dogmas, nem mesmo uma classe hierárquica onde está tomando conta da vida das pessoas que aqui estão, se vêm ou se não vêm, numa obrigatoriedade, porque caso contrário ganharão o paraíso ou o inferno. A doutrina espírita surge exatamente no período onde a ciência avulta, de alguma forma colocando em questão a própria figura de Deus, mas daquele Deus da teologia. Porque as teorias eram as diversas, como a de Charles Darwin, apresentando a evolução das espécies. A ciência crescia em tantas outras áreas, nos mostrando que o maravilhoso não existia, mas tudo fazia parte de uma lei, onde, uma vez compreendendo aquilo que era o milagre, na verdade, eram efeitos de leis naturais. É exatamente neste panorama que surge a doutrina espírita, nos trazendo então uma proposta para, baseado no tríplice aspecto que fundamenta todo o conhecimento e vivência humana, dar ao ser a possibilidade de levar a razão à fé e agora compreendendo o que verdadeiramente se passa e as leis que regem todo esse universo, possamos sair destas algemas que nos prendem a práticas exteriores da religião e que em nada contribuem para a felicidade do indivíduo. Em especial quando ele se depara com os altos e baixos que a vida naturalmente nos coloca. Quem nós conhecemos que vive uma vida linear, sem ter emoções, sem ter alegrias ou tristezas? Só se o indivíduo for portador de uma esquizofrenia. Mas fora disso, todos nós temos momentos felizes, de sorrisos, e outros tantos momentos tormentosos, mas que verdadeiramente servem para burilar o nosso espírito. Assim a doutrina nos traz a condição de compreendermos, e ali nos tira de um marasmo que já nos atinge há séculos, quiçá milênios, quando olhávamos para a figura de Deus e nos sentíamos perseguidos, por que não dizer, ou castigados, tendo que obedecer para não sofrer as consequências. No entanto, naquele período, quando as mesas começam a falar, e ali elas próprias se identificam dizendo ser um espírito, iniciava verdadeiramente uma nova era para a humanidade, porque as consequências advindas daquela descoberta, de fato, atingem-nos de forma direta, causando em nós um aumento na responsabilidade das nossas ações, porque apresenta-se um horizonte completamente distinto daquele que até então nós trazemos conosco. Deus perde a fisionomia daquele velho ranzinza que pune e castiga, e passa a ser a inteligência suprema, onde a sua providência, chamada providência divina, preside todas as coisas. A alma, então, ser imortal, criado simples e ignorante, tem a possibilidade de, utilizando-se da ferramenta do livre-arbítrio, agir conforme lhe apraz. Mas este Deus não faz um teste conosco, coloca-nos em a consciência
as leis divinas, que elas se subdividem nas leis físicas, daquelas que nós observamos, por exemplo, como a lei da gravidade, e as outras leis morais, que devem ser para nós a bússola, que nos aponta o rumo a tomar, que apresenta-se para nós ainda que trazemos as nossas tendências inferiores como a porta estreita e o caminho árduo. Assim, conhecedores então destas leis, o indivíduo passa a compreender que não é Deus que o pune, ora com a doença que lhe chega, ora com a perda ou a ameaça da perda dos bens, nem de alguém que nós amamos. Verdadeiramente o indivíduo compreende que em essência ele é espírito e está na terra para essas incursões de aprendizado, onde lhe é dado a chance de, pelo livre-arbítrio, optar pelo melhor, onde apresenta-se a terra como um verdadeiro campo, e ele passa a jogar as sementes através das suas ações e pensamentos. Mas esta semeadura é livre. No entanto, a colheita torna-se obrigatória e a doutrina espírita apresenta a lei de causa e efeito, passando então a entendermos que a vida, ela é um fio único. Quem é espírita e acredita em várias vidas está precisando reler Kardec. Ou melhor, estudar Kardec. Porque ler, muitas vezes nós lemos, mas nem sempre estudamos, decodificamos, compreendemos, destrinchamos os que os Espíritos trouxeram e Ele organizou. Porque, na verdade, a alma que somos fora criada simples e ignorantes e desde lá vivemos e entramos e saímos das existências. E cada existência é um capítulo do livro das nossas vidas. E como um bom romance, no capítulo seguinte, segue a história daquele anterior, do que vem acontecendo. É o desenrolar deste romance que nos leva às situações do cotidiano. Então agora, compreendendo essa realidade, o indivíduo deixa de ser vítima da vida, passa a ser o agente modificador dela. Tem a caneta para escrever os próximos capítulos que nos aguardam, que é exatamente o retorno para a colheita das sementes que estamos jogando neste terreno chamado terra, desde o momento em que acordamos ao momento em que fechamos os nossos olhos para dormirmos e novamente repetirmos este ciclo que marca a nossa existência. Então, o sofrimento ou a alegria que são marcantes do nosso viver, nada mais são do que o momento de colhermos aquilo que plantamos, seja ontem, num passado distante, ou ontem, neste passado próximo. Porque a lei, aproveitando o momento em que estamos encarnados, às vezes não espera tanto para que haja o resgate, e no resgate o aprendizado. Às vezes, na atual existência, o indivíduo se equivoca e a lei já lhe dá a chance de começar o seu resgate pelo processo do sofrimento. Assim compreendendo, o indivíduo então lança a vista ao futuro e percebe que a vida encontra-se verdadeiramente na alma, que é uma proposta completamente distinta do materialismo. Mas faz-se necessário que esta compreensão exprima-se na vivência do cotidiano, porque nós podemos conhecer a espiritualidade e as suas leis, mas vivermos o materialismo. E assim, eis aí a grande proposta, talvez o maior desafio para nas caminhadas, nos períodos de 24 horas que vivemos, de maneira constante até o dia do retorno, venhamos a vivenciar e a aplicar o entendimento, enxergando a existência pelo ângulo do espírito imortal e não se tornando tão apegado às coisas da terra transitórias. Porque se pararmos para refletir, quantos corpos já deixamos para trás? Quantas riquezas, quantas situações perturbadoras, quantas alegrias também. E aqui estamos, em mais um capítulo da existência, tendo a oportunidade sublime. E Allan Kardec
trazendo a lição dos Espíritos, nos apresenta numa obra extraordinária, pouco visitada, é verdade, mas que é muito importante no seu estudo, como de toda a codificação. O livro O Céu e o Inferno, nos convidando a entender que este processo de resgate, ele passa por três períodos fundamentais para o espírito humano. O primeiro deles sendo o arrependimento. E o arrependimento, na verdade, é essa condição de o indivíduo perceber-se, enxergar. Porque tem pessoas que ainda estão atadas, presas a pessoas, situações, posições, hierarquias, e não se apercebem, achando apenas que lhe é de direito, e por conta disso não admitem nenhuma perda, ou muito menos uma ameaça quanto à sua condição. Afinal de contas, nada é nosso. E o Evangelho segundo o Espiritismo nos leva a refletir. Só é verdadeiramente nosso aquilo o que daqui nós pudermos levar. É uma frase profunda, apesar de simples. Só é verdadeiramente nosso o que daqui pudermos levar. Então observemos quão poucas coisas nós podemos levar, a não ser aquilo que fizemos como resultado. Fora disso, é pura ilusão. E aí torna-se esse grande elemento desafiador de nós superarmos a crença e transformarmos na vivência. É exatamente neste momento onde percebemos que não são poucos aqueles que ainda presos, atrelados, precisam romper com algumas amarras e passar a enxergar. Porque se nós não enxergamos a nossa realidade, como nos arrependermos? Daí um sábio da antiguidade disse: conhece-te a ti mesmo. Essa capacidade do indivíduo parar de enxergar os outros, a condição política, o momento econômico, onde todo mundo tem culpa e o desespero bate. E como tudo que acontece está fora da possibilidade de comando do indivíduo, o desespero bate. E aqueles que encontram-se fragilizados nas suas emoções, utilizando-se do orgulho que não aceita perda de nenhum tipo, acaba optando por atos impensados e de profundo arrependimento. Daí essa primeira fase, o arrependimento, ela é fundamental. É preciso então prestar atenção, a lucidez, mas para que venhamos a enxergar é necessário um parâmetro, para que venhamos a entender. Eu sou alto ou eu sou baixo? Vai depender da referência. Ao lado de Germano, quem é alto? Poucos o são aqui. No entanto, se nós encontrarmos uma outra pessoa cuja estatura esteja por volta de 1,50 e 1,60, talvez eu seja alto. Para enxergar-se, então, é preciso, muitas vezes, um elemento de comparação. E Allan Kardec, em sabendo disso, pergunta quem tem sido oferecido como guia e modelo, como um parâmetro de medição. E a partir daí, sim, nós iremos poder fazer esta analogia. E se Jesus assim não agiria, é porque nós estamos equivocados com a ação que estamos tendo. E se não quisermos olhar para Ele, que é o governador do planeta, tantos são os emissários em diversas religiões que nos mostram como agir e perceberemos da essência que as suas ações vão sempre de encontro ao contrário do orgulho e do egoísmo, que são as chagas da humanidade. Então o arrependimento é o primeiro passo. O segundo é a expiação. E essa expiação, ela acontecerá, que é exatamente o retorno, onde agora voltaremos para colher aquilo que plantamos.
É a responsabilidade que um pai que ama possibilita aos seus filhos, porque é só assim o filho amadurece. Há pais que são irresponsáveis quando pegam as suas crianças e seus adolescentes e diante de alguns atos que necessitam muito mais de orientação, acabam passando a mão na cabeça dos seus, colocando a culpa nos demais, quando deveriam devolver a estes jovens, a estas crianças, a responsabilidade dos seus atos, para que possam, em sentindo as consequências, repensar a sua atitude frente à sociedade que o aguarda como um agente modificador. Então, o segundo passo é a expiação. E o expiar apresenta-se de diversas formas. Nós falamos muito do amor e podemos afirmar que a dor é um instrumento especial do amor quando nós não queremos despertar. É a hora do resgate, é a hora da colheita, mesmo que amarga. É a bênção divina em nossas vidas, porque nos possibilita o resgate renovador. As histórias são as mais diversas. Daí, essas pressões exógenas que atingem o universo interior, elas fazem parte do cartel dos nossos resgates, porque são frutos do nosso ontem. E ainda assim, se não for uma expiação, apresenta-se como uma prova para que venhamos a desenvolver os valores que se faz necessários, porque com toda certeza previamente fora combinado com os nossos mentores no nosso planejamento reencarnatório para que encontrássemos essas dificuldades. Dessa maneira, também encontraremos no Evangelho segundo o Espiritismo uma frase perturbadora para aqueles que se encontram no olho do furacão no momento. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Porque é exatamente esta a dor da expiação, que é a dor do aprendizado, que é a dor do resgate, que libera o espírito das amarras da própria consciência culpada, dando agora a essa consciência a condição de liberta, podendo sair do planeta e voltar à vida, agora feliz, por ter resgatado, se não na íntegra, mas o suficiente para que ele possa dar a condição de ser um espírito em paz ao retornar à nossa pátria verdadeira. Daí o segundo item, a expiação, que apresenta-se de diversas formas. E a terceira delas, a reparação. E esse momento em que retornamos, temos agora um elemento de intersecção entre dois grupos. Hoje nós vivemos colhendo o resultado do que foi plantado ontem e, ao mesmo tempo, tendo a oportunidade de plantar dias felizes neste processo de reparar através do amor, da prática do bem, da caridade no seu sentido mais profundo, que não estão atrelados apenas à beneficência, no sentido de doar as coisas, mas da benevolência, que é fazer o bem naquele sentido profundo que o Livro dos Espíritos nos diz, porque fazer o bem é estar de acordo com as leis naturais e divinas. É a indulgência. É essa capacidade de olharmos para o indivíduo e enxergarmos o que há de bom nele. Porque, afinal de contas, ninguém é 100% ruim. E nesse planeta de provas e expiações também ninguém é 100% bom. Então não temos o direito de atirar a pedra em ninguém, porque se fôssemos nesta linha, quantos não poderiam nos atirar também as pedras? E por fim, o perdão das ofensas, que liberta aquele que foi a priori, e entre aspas, o agredido, o ferido. Porque quando estivermos num patamar superior de compreensão, nem perdoar nós perdoaremos, porque nós compreenderemos a condição limitada daquele que por ora nos fere. Eis aí a reparação. Portanto, se neste instante que estamos vivendo, essas pressões estão excruciantes, nos levando a situações de quase loucura, e pensamos em algum momento em sairmos, em fugirmos dessas dores, é momento de parar. Porque a ideia de que essas dores irão cessar
o Espiritismo coloca abaixo quando, como falamos, os Espíritos se apresentaram e falaram de que há vida depois da vida. Em O Livro dos Espíritos, na sua 4ª parte, quando se fala do suicídio, eles dizem que o indivíduo que comete o ato, ele agora, ao invés de um, tem 2 problemas. Porque agora ele vai ter em sua consciência o problema que o levou ao ato impensado. E o segundo, suportar as consequências do suicídio, porque ele agora terá em seu perispírito marcado, fazendo com que ele tenha que desgastar todo aquele fluido vital, até o momento em que ele possa merecer ser resgatado, preparando um futuro complexo. Porque toda vez que nós fugimos à lei natural ou à lei divina, o indivíduo prepara para si dias tormentosos. Pessoas que voltam hebetadas, com determinadas síndromes, com a hidro- ou anencefalia, ou tantas outras questões, frequentemente, não estamos dizendo sempre, porque seria um risco muito grande, mas frequentemente foram aqueles que abusaram de tal forma que geraram uma deformação em seu perispírito e no processo do reencarne imprime na matéria este desequilíbrio para quando o seu tempo esgotar e a Terra voltar e o corpo voltar à Terra no processo natural da decomposição, leve a deformação perispiritual. No entanto, nós sabemos através do estudo, em especial numa obra chamada Plenitude de Joana de Ângelis, que aqueles espíritos que passam por este tipo de expiação, uma vez superando, na próxima encarnação, voltarão da estaca zero do momento em que cometeram o ato impensado. Passarão pela mesma prova para ver se conseguiram superar com o aprendizado expiatório a não agir mais contrário à lei divina. Daí o suicídio gera consequência das mais diversas. E um outro elemento que a doutrina espírita nos traz, que acrescenta em especial naquele cabedal de fenômenos que nós já conhecemos, que leva o indivíduo ao ato, não é só o desespero, não é só a dor, a vergonha, a culpa, todos eles frutos em tese do orgulho e do egoísmo. Mas acima de tudo, nos apresenta um outro fator, que muitas vezes está vinculado também ao passado, porque a lei é de amor, mas nem sempre nós amamos. Criamos situações conflituosas, difíceis, em nome desse orgulho e desse egoísmo, de uma posse momentânea, porque não pensávamos no futuro como espírito, vilipendiamos vidas, geramos tantas situações que estes, ainda sofridos, nos encontram na espiritualidade pela similaridade dos fluidos e débitos que trazemos, no qual o Espiritismo chama e classifica das obsessões. Esses espíritos, então, que nos encontram por sintonia e débito perante a lei, passam a ser aqueles espíritos que começam a nos cercar, nos trazendo ideias de suicídio, de sofrimento, para uma vez agindo desta forma, nós possamos cair em suas garras e passarmos a sofrer a sua influência, porque o próprio ato suicida irá gerar inúmeras conturbações. As obsessões, então, são um dos fatores mais importantes que a ciência humana ainda não consegue mensurar. Mas, por sua vez, a ciência espírita nos aclara, e quando temos um pouco de tino ainda preservado, perceberemos que há ideias que muitas vezes chegam de uma hora para outra, de supetão, nos dando instruções que são estranhas à nossa conduta, àquilo que nós acreditamos, e aquele que tem olhos de ver e ouvidos de ouvir, passa a desconfiar de que existe algo. Aqueles materialistas pensam que estão adentrando ao terreno da loucura. O espírita, por sua vez, já sabe
que os espíritos influenciam em nossa vida muito mais do que nós imaginamos, a tal ponto de que são eles que nos dirigem. E aí, quando as pessoas escutam esta frase, ficam preocupadas porque passa a impressão de ser marionete na mão dos espíritos. Mas existe uma lei, a lei de afinidade, onde se nós nos imaginarmos como sendo um carro, nós entregamos a direção do nosso carro através da lei da afinidade do que pensamos, como agimos, o que alimentamos como ideal de nossas vidas. Porque aí sim estaremos entregando e sendo influenciados por estes espíritos nobres que buscam o melhoramento não só do seu tutelado, do indivíduo, mas como da coletividade. Assim, as obsessões apresentam-se como uma epidemia. Manuel Filomeno de Miranda, em suas obras, nos chamam a atenção tanto para a influência no campo do suicídio, como influência para o campo do homicídio, onde são muitas vezes formuladas as ideias e estimuladas por estes espíritos inferiores. Mas que em nenhum momento venha a nós o pensamento de rechaçar a figura, porque ali encontra-se um indivíduo onde nós vilipendiamos, onde nós ferimos, onde nós machucamos. E não são poucas as casas espíritas que, ao passar uma orientação, os espíritos nobres orientam a leitura do Evangelho em voz audível, para que estes espíritos também sejam beneficiados, porque você passar séculos, às vezes milênios, no processo de perseguição àquele ser, quanto não está sofrendo esse espírito. Onde ele quer a todo custo vingar-se, quando na verdade tem na própria espiritualidade os familiares, amigos que o amam e um leque de possibilidades para seguir adiante ao invés de entregar-se ao sofrimento desta perseguição, gerando dor para si, planejando dores para o amanhã. Mas outro antídoto a doutrina espírita também nos traz, quando nos esclarece pela voz dos próprios suicidas, do que acontece com ele do lado de lá. Porque muitas vezes repetimos, achando que estaremos isentos do trabalho ou das preocupações, teremos a dificuldade de termos cometido o suicídio. E ali, em obras memoráveis, em especial uma clássica, Memórias de um Suicida, trazida pela psicografia de Ivone do Amaral Pereira, perceberemos o Vale dos Suicidas, onde aqueles espíritos apresentam dores atrozes. A repetição do ato. Se porventura jogou-se à frente de um carro, esse fenômeno se repete na espiritualidade, porque impregna o seu psiquismo, é a última imagem que lhe fica presa à mente, e o fenômeno se repete de perceber o carro passando sobre si próprio, onde as entranhas são ali estouradas, mostrando absolutamente tudo, e ele sente a imagem, as dores, e o fenômeno se repete. A exaustão. Somado agora à preocupação que tinha antes, seja qual for o motivo que o levou a este ato, agora ele sofre as consequências do ato em si. E em um relato extraordinário, também psicografado, só que agora por Chico Xavier, perceberemos uma senhora a relatar, por exemplo, a necrópsia em seu próprio corpo. E dizia ela: a vergonha em que fui tomada foi imensa. Passei a sofrer desde o instante em que cometi o ato impensado. Colocaram-me sobre uma mesa fria, jogaram a água sobre minhas entranhas, abriram o meu corpo, tórax, ventre, colocaram todas as minhas vísceras de fora, jogavam a água gelada que me doía profundamente. Eu buscava falar e ninguém me escutava, preso àquele corpo. Uma agonia inominável. Colocado e juntado os meus despojos, foi o momento daquele velório, onde os meus familiares choravam, mas encontravam-se muito mais impactados, e ali eu percebi
o quanto egoísta eu tinha sido, porque em nenhum momento pensei nos corações que me amavam, no meu marido, nos meus filhos, e eu ali gritava e ninguém me escutava. Depois fui enterrada para a minha consciência, estava sendo enterrada viva, e como não conseguia largar-me do corpo, sentia aqueles vermes comendo as minhas entranhas. Eu sentia cada uma daquelas sensações. A dor não tenho como explicar. E assim ela narra a dor do suicida. E em nosso primeiro pensamento, às vezes ficamos pensando no castigo que incorre sobre o espírito suicida, mas é um equívoco da nossa parte, porque não há aí um castigo, há aí sim o primeiro fato ou a primeira aula educativa para que o espírito comece a angariar aquilo que plantou por conta própria. É a misericórdia divina fazendo com que ele entre em contato com o que ele próprio agiu. E em muitas situações, a misericórdia divina, compreendendo a razão daquele ato, há também os atenuantes. Não à toa, Jesus nos diz que quem julga em última instância é Deus. Não temos a capacidade, nem a possibilidade de achar que todos os casos são iguais, porque Deus é soberanamente justo e bom. A doutrina espírita, então, nos convoca a entendermos a vida como uma verdadeira dádiva que Deus nos possibilita. As dores como sendo a oportunidade de crescimento. E, ao mesmo tempo, a doutrina, então, nos abre a condição de trabalharmos como terapêutica para as nossas dores. Quando nos fechamos no nosso mundo, achando que nós somos o centro dele, e a nossa dor é maior do que a dor de qualquer outro, é um sinal de alerta. Por isso, uma casa espírita, calcada, obviamente, em Jesus e em Kardec, convoca a todos os trabalhadores a sair do centro de si próprio e em direção ao outro. Convida-nos à prática da caridade, da beneficência, de uma visita a um asilo, de um hospital, onde se encontram pessoas internadas que já estão com a sua existência contada, para podermos perceber que a nossa dor nada mais é do que uma dentre tantas outras que apresentam-se como lições inesquecíveis. E auxiliando a dor do outro, compreendemos que a nossa às vezes é diminuta e passa a ser grande pelo nosso egoísmo de achar que nós somos merecedores de coisa melhor. Deus, repetimos, soberanamente justo e bom, dá aquilo não o que merecemos, mas o que nós necessitamos. E o que necessitamos para atingirmos a plenitude, o que é melhor. Então, se porventura hoje essas dores nos chegam, a doença, a perda de bens materiais, alguém que nos abandona e nos troca por outro ou por outra, ou até mesmo pelos braços da morte, não há motivo para que nós venhamos a empreender esta aventura infeliz do suicídio. A doutrina espírita nos esclarece que verdadeiramente a vida continuará. Que possamos utilizar destas ferramentas de sairmos deste nosso eu e começarmos a compreender que a vida só tem sentido quando verdadeiramente nós partimos em direção ao próximo. Não por uma questão de imposição de uma doutrina, mas porque já raciocinamos de que toda semente do bem irá frutificar também o bem para cada um de nós. E que o suicídio em nenhum momento é solução. Estejamos atentos àqueles que nos cercam. Que agora, num mundo como este, onde a tecnologia não só encurta, mas praticamente extermina todas as fronteiras, as pessoas encontram-se presas
Antigamente, e muitas vezes ainda hoje, nós questionamos algumas pessoas. Eu tenho medo de quando chegar a minha velhice, eu ter alguma doença e ficar preso a aparelhos. Hoje nós não precisamos chegar à velhice, nós já estamos presos a aparelhos desde as primeiras idades. E fechados neste mundo de fantasia, passamos a achar que as pessoas que nos cercam são todas plenas e felizes, e aqueles que no seu universo interior, os fatores endógenos, trazem já os traços de melancolia e tristeza em observando a alegria dos outros, optam por não compreender que há vida depois da vida pelo suicídio. Portanto, atenção. Atenção aos jovens. Atenção aos nossos amigos de trabalho. O que é que custa hoje largar um pouco este fio que nos prende e olharmos para o outro e perguntarmos como vai, como estão as coisas? Um momento de um café, de uma conversa edificante sobre estes princípios, sobre um capítulo de um livro que nós descobrimos um conteúdo que dantes não conhecíamos. Às vezes são os nossos mentores e o mentor deste que encontra em nós a ponte entre o desespero e a esperança. Daí, estejamos sempre atentos para verdadeiramente, como iniciamos a nossa palestra, relembrando a nossa juventude, com a carinhosa palavra de Germano, que sejamos o semeador que saiu a semear. Porque o suicídio encontra-se em alta taxa, porque apesar deste mundo interconectado, a solidão e as dores da alma encontram-se espalhadas e nem sempre temos esta sensibilidade. Daí, lembrando o Espírito Verdade, Espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento. Instruí-vos, eis o segundo, porque neste processo da instrução, entrando em contato com estes conteúdos, os nossos olhos passam a enxergar sinais que são dados por estas pessoas que já pensam no suicídio e, de alguma forma, em observando sinais, que possamos agir como bons servidores do bem, do bom, do Cristo. Aos irmãos desta casa, um grande abraço, votos sinceros de saúde e paz.